Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, aqui para mim ainda é bom dia, né? Depende do horário que vocês vão aí assistir o curso. Bom, hoje nós estamos dando continuidade no curso da mesa Melquisedeque, hoje é a segunda aula. Vou gravar algumas aulas separadas, acredito eu que eu não grave apenas aquelas 5 aulas que eu prometi para vocês. É capaz que eu grave outras menores e vá mandando, conforme eu vou tendo disponibilidade, eu vou mandando para vocês, tá ok? Bom, espero que vocês já tenham feito aqueles exercícios, né, da limpeza dos nomes, com aqueles comandos que eu passei na nave. E agora a gente vai dar sequência aqui, vocês vão seguindo conforme vão lendo o manual, a apostila de vocês, vão tirando suas dúvidas, enviando essas dúvidas para mim por e-mail, pelo WhatsApp, enfim, não fiquem sem enviar as dúvidas. Por mais que no começo seja um pouquinho complexo entender todo esse universo novo para quem está começando agora, e mesmo para quem já fez 1 ou 2 cursos, sempre tem algo novo aí para a gente aprender. Tá legal? Bom, vamos lá. Aqui eu tô hoje na página, vamos ver aqui, a página que eu vou falar com vocês. Eu tô na atuação dos táquions. Vocês podem acompanhar, caso vocês queiram, ou não, tá? Não tem necessidade de ficar acompanhando na apostila, tá certo? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da atuação dos táquions. Por quê? Porque essa mesa, nós chamamos ela também de mesa taquiônica. E por que taquiônica? Porque existe aqui nessa mesa a atuação dos táquions. Os táquions são partículas subatômicas. Eles foram, na verdade, descobertos aí pelo físico Gerald Feinberg, né? Tem lá no manualzinho de vocês. Ele foi a primeira pessoa a prognosticar e definir a existência dos táquions, que foi em 1964, nessa época. Hoje, os táquions já são aí conhecidos mundialmente, né? Nesse campo da física quântica. Ok? Bom, os táquions foi determinado como uma partícula que é mais rápida do que a velocidade, ela atua mais rápida do que a velocidade da luz. Por isso que tem essa palavra táquions, que vem, né, ela deriva da palavra tactis, que significa velocidade. Tá, ok? Então, o táquion, por enquanto, é considerado a menor partícula do universo. Por enquanto, nós já sabemos aí que existem outras que estão surgindo, que estão descobrindo. Bom, aqui falo que eles são 2.200 vezes menores que os elétrons, que até então eram considerados as menores partículas do universo. Elas são partículas que ficam soltas aí livres pelo universo, tá? Que mais que é importante a gente falar? E que elas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, o que significa isso para nós, na mesa radiônica em si? Porque os táquions, eles podem ser e são utilizados de várias outras maneiras. Os táquions, eles conseguem, através de máquinas, serem focalizados em alguns objetos, como vidro, tecidos. Vocês vão ver táquions sendo vendidos em objetos que parecem cristais, mas são de vidro. Existem alguns objetos materiais específicos, os quais podem ser focalizada energia taquiônica. E aí eles servem para diversas formas, eles têm diversas formas de atuação. Tá? Na mesa radiônica, como eles são partículas que estão em vários lugares ao mesmo tempo, nós conseguimos atuar com os táquions tanto no passado, no presente ou no futuro. E eles, até aqui, ó, quer ver que eu coloquei para vocês?
Tá? Eles possuem uma consciência independentes, é isso que eu queria falar. Ou seja, eles são portadores de informações do universo. Então, a habilidade que eles têm de viajar, né, em vários cantos aí dos vários universos, né, em instantes, que os faz onipresente. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Então, na mesa, nós acabamos usando muitos táquions para buscar informações em determinados pontos. Como nós somos seres multidimensionais, e vamos falar muito aqui até o final do curso sobre isso, os táquions, eles buscam consciências nossas que podem estar coexistindo em um outro universo, numa outra dimensão, e até mesmo numa outra dimensão ou numa vida paralela, do qual essa minha consciência não está bem, pode estar doente. O outro eu multidimensional, ele pode estar doente, ele pode estar enfraquecido e pode estar refletindo aqui nesta minha vivência, nessa minha existência, nesta minha terceira dimensão. Então a gente pode usar muito, trabalhar muito com os táquions por conta disso, entenderam? Então os táquions, eles estão na mesa radiônica, eles são a mesa radiônica, eles não saem daqui, tá bom? Então por isso mesa taquiônica. A mesa, na verdade, ela se tornou taquiônica, se eu não me engano, em 2009. Antes disso, não tinha atuação dos táquions nela. Aí nós começamos a receber as frequências, né, os pontos específicos aonde estavam sendo trabalhados os táquions na mesa. E depois, acho que 2010, aí eles eles eram a mesa radiônica. Tudo bem? Bom, aqui nós temos um trabalho onde eu explico ali, tudo se conclui com brilho taquiônico. O brilho taquiônico, ele separa todos os desajustes, cria a pureza, a simplicidade e conclui. Nós podemos fazer um mantra do brilho taquiônico. O brilho taquiônico da fonte, acendidíssimo é. Os táquions, eles saem da fonte, né, até 8 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Eles entram no planeta Terra em forma de tríons, né? Eles vão se densificando, né? E chegam na matéria em forma de átomos e elétrons. Os táquions, como eles atuam na mesa, na verdade? Eles são sensíveis às necessidades pessoais. Significa que se localiza fisicamente aonde mais se necessita o seu efeito fortalecedor, purificador, curador, enfim. Eles equilibram a energia de todo o corpo, tanto a nível físico como nos níveis mais sutis, em todos os outros corpos. O 18º corpo nosso, que nós vamos falar mais adiante, ele é todo formado de táquions. Então, assim, de acordo com a disposição pessoal de cada pessoa, no momento adequado para cada um, os táquions atuam. Então, eles não atuam se a pessoa não está aberta a isso, se a pessoa não está necessitada e permitindo essa atuação. Eles motivam todas as pessoas a trabalharem nas áreas em desequilíbrio, tudo bem? Então, eles vão levando cada uma dessas pessoas, ou cada um de nós, quando estamos em desequilíbrio, a reconhecer, inclusive, as causas desses desequilíbrios. Então, isso é muito importante. Eles trazem a consciência para nós destas causas. Ou seja, quanto mais nós trabalhamos com energia taquiônica, mais nós ativamos essa nossa consciência. Até tem o nosso mantra, eu sou consciente das soluções coerentes e acendidas. Então, eu passo a ser cada vez mais consciente das causas motivadoras daqueles desequilíbrios gerados em minha vida, num setor da minha vida, ou desequilíbrios físicos, emocionais, mentais, espirituais, ou em outros corpos, em várias vidas paralelas, em outras vidas, em outros universos, enfim, não importa. Até que vieram, inclusive, de registros meus que estão aí no universo, ou em alguns outros universos, tá bom? Então é isso daí. Na verdade, assim, é bem legal os táquions, como eles atuam além da velocidade da luz, a gente usa muito para acelerar um processo, principalmente no que diz respeito a questões de equilíbrio, tá? De equilibrar alguma coisa, um processo de recuperação, um processo de cura de alguém.
Como que nós fazemos isso aqui na mesa? Tá? Então, da onde saem os táquions, que nós acabamos de falar? Os táquions saem da fonte. A fonte, aqui na mesa radiônica, ela vai estar representada no centro da mesa, tá bom? Junto aí com outros ícones também. Mas quando eu precisar trabalhar diretamente com a fonte ou localizar onde está a fonte, ela está aqui no centro da mesa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa e eu preciso trabalhar com essa pessoa para acelerar esse processo de recuperação dela. Eu venho primeiro no relógio, eu já estou trabalhando com essa pessoa, enfim, já tenho unidade com ela. E eu verifico aqui no relógio quantos pulsos são necessários para eu enviar os táquions para aquela pessoa. Aí o pêndulo vai mostrar aqui no relógio. Então, ele está me dando 2 pulsos. Eu venho aqui no centro da mesa, onde é a fonte, da onde saem os táquions, eles fazem isso. E peço ângulo coerente e acendido para enviar os táquions para essa pessoa. Veja bem, são o ângulo coerente e acendido, eu não estou pedindo os arcanjos. Aí vamos esperar aqui o pêndulo mostrar, ele está pulsando aqui para baixo. Eu pego essa seta, tudo bem, aqui, desse acetato. O pêndulo pulsou aqui, eu vou virar essa seta para onde ele pulsou, onde ele me mostrou, e vou dar 2 pulsos, 1, 2, estando aqui já esse ângulo totalmente ativo para enviar os átomos. Eu posso fazer o seguinte, 1, 2, e aí enquanto o pêndulo começa a rodar, eu posso fazer o brilho taquiônico. O brilho taquiônico da fonte acendidíssimo é. O brilho taquiônico da fonte acendidíssimo é. Pronto. Feito isso, eu já ativei com os 2 pulsos, fiz o mantra, eu volto essa seta de novo para o vetor dele, que é aqui no Arcanjo Miguel, que é essa espiral azul. Tá bom? É isso. Agora aqui falando um pouquinho... Então, aqui deu para entender, essa questão dos táquions vocês podem usar na mesa desta maneira. É necessário toda hora pedir os táquions? A mesa ela já como ela já tem também a frequência dos raios, eu não preciso pedir. Eles atuam quando é necessário, quando existe a permissão, quando existe a aceitação de cada um. Então, eles já estão aqui. Porém, vocês podem sim pedir e enviar as doses necessárias, que chamamos de pulsos ou doses necessárias para cada pessoa. Não vamos falar do que é que ela precisa, e sim, eles vão atuar no que ela precisa, tá ok? Lembrando que essa mesa ela é totalmente automática. Eu não preciso ficar dando comandos aqui. O que é necessário vai sendo trabalhado. Por quê? Porque nós estamos num momento onde a entrega completa ela se faz necessária. Nós precisamos entregar por completo, aceitar que eles estão atuando. Eles são quem? A nossa equipe coerente e acendida. Agora falando um pouquinho da Fraternidade Branca. Aí no manual vocês vão ler um pouco sobre eles. Quem não conhece, por favor, busque saber quem são os grandes mestres da Fraternidade Branca Universal. Como nós estamos em processo de ascensão, os mestres ascensionados, eles também ascendem. Isso nós não podemos esquecer. Então, vocês vão ver aí ali dos raios, dos 12 raios principais, que existem mestres para cada raio. Só que muitos deles, se vocês se atualizarem aí na Fraternidade Branca Universal, muitos deles já não estão mais, já não são mais os Chohans daquele determinado raio, porque eles já ascenderam. Então é muito comum vocês olharem hoje aqui essa informação, que é uma das informações primeiras, e de repente se atualizarem e ver, poxa, aquele mestre já não é mais não é mais o Chohan desse raio. É comum vocês verem isso, tá? O raio ele continua atuando, só que pode ter, o que mudou são os mestres. Tudo bem? Mestres, às vezes algum arcanjo, algum Elohim, tá certo? Porque eles também ascendem, como nós estamos nesse processo de ascensão.
tá? Mestre Jesus, Mestre Almôria, vocês vão ver, já teve toda essa mudança, tá ok? Bom, a Fraternidade Branca Universal, ela é composta por milhares de seres de luz, desde anjos, arcanjos, elementais da natureza, mestres ascensionados, Elohim, seres interplanetários, interdimensionais, ou seja, existem aí mais de 144 mil seres de Vênus que se juntaram a nosso querido e amado Sanat Kumara para libertar a Terra das trevas. A Terra, o planeta Terra, é um planeta diverso. Ele não é um planeta de luz, ele está em processo de ascensão e existem aí no nosso universo, se eu não me engano, não, na nossa galáxia, vamos ver se eu me recordo aqui, vamos ver se a gente consegue. Olha, se estiver certo isso que eu estou perguntando, na nossa galáxia, apenas 4 planetas que também estão nesse mesmo processo de ascensão da Terra, igual à Terra, tá? No mesmo momento, com frequências parecidas, passando agora por esse processo de ascensão, tá? Não no nosso universo, na nossa galáxia. Então, o objetivo da Fraternidade Branca é justamente essa, de ajudar todos esses, no caso aqui do planeta Terra, falando do nosso planeta hoje, né? De ajudar o planeta e toda a humanidade a ascender. Tá? Porque o planeta ele ascende, ele vai ascender automaticamente, quer queira, quer não, se nós quisermos ou não, o planeta ele está nesse processo. Então a Fraternidade Branca ela quer nos ajudar também a ascender, a manter acesa a nossa chama da sabedoria, do amor, do poder de Deus, que é a fonte acendidíssima, da nossa chamatrina, entendeu? Então, para que nós possamos ascender em conjunto com a Terra, porque o nosso processo aqui é de retornar para a fonte, ok? E aí tem um pouquinho mais falando sobre a Fraternidade Branca. Quando nós estamos trabalhando com a mesa radiônica, quando estamos fazendo alguns mantras de entrega, nós vamos pedir também pelos nossos anjos, vamos entrar em unidade com nossos anjos, com os arcanjos, com os arqueus, com a Fraternidade Branca coerente acendida, né? E com a fonte coerente acendidíssima. Quem trabalha muito com seres interdimensionais, extraterrestres, que na verdade a maior parte é que nós temos mania de dividir as coisas, mas não precisamos dividir nada, já entra na Fraternidade Branca Coerente Acendida, porque já estão esses seres que atuam em conjunto para o crescimento e a evolução do planeta Terra e da humanidade. Não precisa necessariamente pedir pelos pleidianos, pelos arcturianos, mas pode, se também quiserem, como eu gosto de pedir aqui em separado, além de tudo. Tenho pedido ultimamente. Bom, vamos lá então? Aqui nós vamos entrar na mesa os significados dos símbolos. Vamos lá. Primeira coisa, Vesca Piscis. Vocês já ouviram falar muito, né? Que são as Vesca Piscis. As Vesca Piscis, na verdade, é aquela forma de interseção entre dois círculos, que nós temos várias aqui, né, na mesa. Todos esses círculos aqui, que formam essa interseção um sobre o outro, eles vão formar as Vesca Piscis. Aqui nós temos também nos acetatos, não aqui atrás no universo de Melquisedeque, aqui ó, nesses acetatos nós temos 4 círculos que formam aqui as Vesca Piscis. Aqui parece até um olho, nós chamamos de espinha de peixe, alguns de barriga de peixe. Então essas são as que elas fazem aqui na mesa radiônica ou até nos gráficos de radiestesia. As Vescas elas vão captar os nossos pensamentos conscientes, coerentes e acendidos, e vão potencializar esses pensamentos. Por isso que a mesa também atua através do nosso corpo mental, através dos nossos pensamentos. E é muito importante para se trabalhar na mesa radiônica, é muito importante que nós estejamos com os nossos pensamentos muito purificados, muito limpos, livre de perturbações, de pensamentos repetitivos, trevosos, de baixo escalão, de baixa vibração. Vamos falar uma coisa aqui em particular. Nós temos uma cultura, acredito, não só aqui no Brasil, mas em Portugal, nos Estados Unidos e em vários países aí, palavrão.
e achar que é tudo muito comum, né? Porque é a cultura. Você fala um palavrão, e aí, cara, beleza, você enfim, oda, né? Não me sai, eu não consigo falar, tá? É uma coisa minha, desde pequena eu não consigo falar. Enfim, qualquer outro palavrão que seja, mas num sentido legal, tá? Da pessoa não xingando. Nem sempre a pessoa xinga falando um palavrão, as pessoas elogiam falando um palavrão. Porém, a vibração, mesmo que seja um elogio e com as melhores das intenções, a vibração daquela palavra é uma vibração baixa. Então tem pessoas que estão o tempo inteiro falando palavrão tranquilamente. Aquilo sai, aquilo vive no mental, aquilo tá lá no pensamento o tempo inteiro. Então tá no mental inferior o tempo inteiro. Você conversa com a pessoa de 10 palavras, 5, pelo menos 4 ou 5, sai ali um palavrão. Às vezes não é nem um palavrão, mas é uma palavra de baixa vibração. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tá? Porque esses são pensamentos conscientes, mas não são coerentes e acendidos. As vésicas, elas não potencializam os pensamentos que não são coerentes e acendidos. Então, como a nossa intenção aqui é que seja potencializado para que a gente possa trabalhar cada vez mais em unidade com a mesa, com os símbolos da mesa, com a frequência dessa mesa, com a nossa equipe coerente e acendida, então a gente precisa tomar cuidado com o que nós falamos. Lembra, o poder da palavra agora está muito mais forte. Não é dos pensamentos só. Eu penso, logo existo, né? Eu penso, existo, mas se eu falo, nossa, eu existo, eu posso construir, eu posso destruir. Tá certo? Então, vamos tomar cuidado com o que nós pensamos. Então, vamos purificar aí esses pensamentos, começar a mudar um pouquinho os hábitos das nossas palavras, do nosso vocabulário, e até trabalhar esse nosso vocabulário, porque a gente nem percebe e acaba falando o tempo inteiro. Um exemplo, o Mano até contando, de uma vez, não me lembro exatamente, tá? O problema no carro, não me lembro se era documentação, enfim. E estava tendo uma blitz, né? Blitz policial. E aí ele pediu proteção para Micael. Ele, Micael, vamos pedir proteção, né? Falou com a Cláudia, acho que foi isso. Vamos pedir proteção, colocaram na invisibilidade, coerente acendida. Na época não era nem o coerente acendido, era só invisibilidade, né? Os magnânima, invisibilidade da fonte, ascendente, com a proteção de Micael. Maravilhoso. E parece que estava indo tudo bem. Por algum motivo, eu não sei se o carro da frente freou, eles frearam com tudo, alguma coisa que aconteceu, ele soltou um palavrão, putz, né, mas o outro palavrão, né, tal. Na hora, o guarda chamou eles e parou na blitz. Ou seja, o que aconteceu? O arcanjo saiu dali, a proteção, foi embora. Entenderam o que eu quero dizer? Então é assim, você pode ter a melhor das intenções, na hora que você solta um palavrão, você quebra aquela vibração, você muda a tua vibração, não quebra, você muda a tua vibração. Tá? O arcanjo, ele não tá naquela vibração desses palavrões, entendeu? Nessa frequência. Então ele saiu dali, não foi nem o arcanjo, foi o anjo dele que saiu de perto. Tudo bem? Então aí não teve jeito, a blitz parou, acho que multou, alguma coisa assim, tá? Não sei se chegou a multar, mas é um exemplo. Então vamos tomar cuidado, a gente pensa que não, mas nós precisamos rever aí o nosso vocabulário, porque a nossa palavra, os nossos pensamentos e a nossa palavra, as nossas palavras têm muito poder, e seja para o lado coerente acendido, seja para o lado adverso. Então a nossa intenção aqui é que as vésicas possam trabalhar e atuar com a gente cada vez mais, para que os nossos pensamentos se potencializem cada vez mais. Então eu preciso ter pensamentos coerentes e acendidos. Se eu não tiver, cara, esquece, não vai funcionar, porque o nosso anjo, ele vai criar uma barreira e ele vai embora. Na verdade ele não cria, nós criamos a barreira, e aí ele não vai conseguir nos acessar. Tudo bem? Tá? Então vamos pensar nisso daí, tá? Bom,
nas mesas anteriores, até a mesa dourada, inclusive, nós conseguíamos atuar em 12 galáxias. 12 galáxias. A partir da mesa dourada, eu não estou com ela aqui agora, é a mesa das pirâmides, que é de acho que 2011, por aí. A partir da mesa dourada, nós passamos a atuar em 244 galáxias no nosso universo. Existem um total de 3.800 universos, mais ou menos, apesar que nós já vimos aí já a existência de mais que isso, né? Em alguns vídeos que nós andamos assistindo, nós vimos aí acho que até não sei quantos, 100 mil, 200 mil, até milhares aí já constatados, né? Por canalizações e tudo mais. Bom, com a mesa da quinta dimensão, que era a redonda da paz, e a mesa príncipe da paz, nós aprendemos a usar esses nossos poderes sem limites, os poderes dos nossos pensamentos, tá? E que foram potencializados para que nós tivéssemos cada vez mais a sabedoria de atuar na paz infinita. Nas mesas Metatron e mesa Melquisedeque, o nosso poder do pensamento, tá totalmente sem limite e passou para onde? Para a fala. É isso que eu estava comentando com vocês agora. Bom, o nosso pensamento ele é 5 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Então a gente pensa, pronto, foi. Uma pausa aqui. Quando nós pensamos, vamos voltar até aquela questão dos palavrões, tá? Então, de repente, agora a gente vai começar a tomar consciência. Aí pensei um palavrão, falei uma besteira aqui. Ele já aconteceu. O pensamento é buf, né? É instantâneo. Procure não falar para aquilo não se manifestar. Mesmo que na hora que eu pensei, eu tome a consciência, eu ainda tenho ali pelo menos 3 minutos para desprogramar esse pensamento. Então, o nosso mental, ele programa, o pensamento ele é instantâneo, mas o nosso mental ele programa numa média de 3 a 5 minutos. Ele leva para poder programar. Então, nós temos esse mesmo tempo para desprogramar. Desprograma, perdão, não era isso, e reprograma com uma coisa legal, tá? Enfim, reprograma, tá? Desprograma aquele pensamento, reprograma um coerente e acendido. Tá ótimo? Bom, os pensamentos eles não têm limites, nós sabemos, eles vão seguindo aí, ó, sem barreira, né? E ele é totalmente instantâneo, como eu estava falando aqui agora. E é representado nos contornos das vésicas em azul. Tá? Então, esses contornos em azul aqui das Vesica Piscis é esta representação dos nossos pensamentos sem limite. E aqui, assim, para purificar os nossos pensamentos, nós devemos trabalhar o quê? O foco da purificação acendida em unidade com a espiral violeta do arcanjo Tzadkiel ou a espiral prateada do arcanjo Casiel. Aí a outra maneira também, esvaziar a mente, fazer meditação, aqueles cânticos e tudo mais. Tudo bem? Qual é a espiral violeta, a espiral prateada? Então vamos lá. Aqui ó, nós temos a espiral violeta. Esse aqui vocês vão ver lá na frente, é o arcanjo Tzadkiel e o arcanjo Casiel. Esse aqui principalmente ajuda a gente a purificar cada vez mais os nossos pensamentos. Como seria esse trabalho? Eu venho aqui, já fiz a minha conexão com a mesa, vocês podem usar por enquanto aquela que eu mostrei na primeira aula ao vivo. E eu peço, no centro da mesa, o foco da purificação acendida em unidade com a espiral violeta e a espiral prateada de arcanjo Tzadkiel e arcanjo Casiel, sendo em mim e em mim. O pêndulo foi, eu não mandei, o pêndulo foi automaticamente para a espiral violeta e para a prateada. Pode acontecer dele ir em outro enquanto eu estiver fazendo o mantra? Pode, deixa ele ir. Às vezes ele pode mostrar a espiral laranja, então ele vai mostrar que eu preciso ter sabedoria para poder purificar meus pensamentos. Uma sugestão aqui, tá? Mas nós vamos pedir o foco
da purificação coerente e acendida dos meus pensamentos, que eu não escrevi aí. Então, reforcem dos meus pensamentos em unidade com a espiral violeta do arcanjo Tzadkiel e a espiral prateada do arcanjo Caziel, sendo em mim e em mim. E vocês vão falando esse mantra até o pêndulo parar de rodar. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês estão purificando os pensamentos de vocês. Então, o que vai acontecendo? Vai com o tempo, claro, não é instantâneo, porque isso depende das nossas programações conscientes também, não só entregar, mas fazer a nossa parte aqui. A prática aqui ela é importante, então preciso praticar essas novas atitudes, esses novos vocabulários, essa purificação. Mas cada vez mais, quanto mais nós vamos fazendo, nós vamos entrando nessa vibração, tá certo? E é assim que funciona. Vamos lá então. Agora chegando aqui nos acetatos. Os acetatos eu já tinha mostrado, porque eu mostrei as vescas para vocês. Os acetatos são esses. O meu ele soltou, como eu já tinha comentado com vocês. E se soltar o de vocês, tentem colar, colhem com cola quente ou com silicone. As novas mesas, eu vou até mostrar aqui, essa aqui é a mesa também de uma aluna, que eu vou enviar ainda. As novas mesas já estão seguindo com esse botão de plástico aqui, tá? Então, ele tá um pouco mais reforçado, é mais difícil de soltar. Tá bom? Essa mesa aqui é da Thaís, viu, Thaís? É a sua, linda. Então tá assim. Bom, agora, as primeiras mesas, elas estavam com esse botãozinho aqui, né? Tinha até um douradinho aqui no meio. E ele estava soltando muito fácil, que foi o que aconteceu aqui com a minha. Soltou, colamos 4 vezes, com silicone, com cola quente, mas eu aceitei que ele tinha que soltar mesmo. O problema é que o meu universo ele acaba aqui estragando um pouquinho, porque eu tiro, coloco, mas eu acabo tirando mesmo, porque vocês vão ver que nós vamos realizar muitos trabalhos aqui, com essas letras em hebraico, Yod, Nun, Aleph, Shin. Então eu acabo tirando. Vocês não precisam tirar, mas eu tiro porque eu gosto de trabalhar. Eu falei, então é proposital. Então, vamos lá. Guardar depois essa mesinha da Thaís aqui. Já vou mandar hoje, viu, Thaís, para você. É que eu tô gravando esse vídeo já antes, né, pessoal? Vocês vão receber na sexta-feira. E só que esse vídeo eu estou gravando alguns dias antes aí. Bom, vamos lá. Então, os acetatos, ele é um gráfico de forma que ele ajuda na complementação e correção. Então, ele pode modificar a sua angulação para poder enviar determinada cura, ele ajuda a trabalhar um eixamento coerente acendido, ele indica o eixo coerente acendido, tá, de uma situação, como eu fiz aqui dos táquions. Tá? Eu não preciso virar o universo, tá? O importante são esses aqui da frente, mas não tem problema, eu posso quando virar o universo ir junto. Então aqui eu tenho essa setinha do arcanjo Miguel, né, que está aqui. Quando eu trabalho a qualquer angulação, por exemplo, ele me mostrou aqui, vamos fazer unidade com o arcanjo Gabriel da espiral rosa. Eu venho aqui. Então, ele corrige o ângulo. Preciso enviar táquions para uma pessoa. Qual o ângulo coerente acendido? O pêndulo desceu e veio para cá. Então, eu venho aqui e vou pedir os pulsos necessários e vou pulsar aqui em cima. Então, ele muda a sua angulação para poder trabalhar corretamente com as pessoas. Quando nós vamos trabalhar à distância, nós também pedimos primeiro um ângulo coerente acendido para trabalhar com determinada pessoa. Por quê? Por exemplo, eu vou trabalhar aqui, fazer um exemplo só para vocês. Qual o ângulo coerente acendido para enviar radiônica para minha mãe?
Então, de verdade, ele vai me dar um ângulo agora, porque eu manifestei essa intenção. Qual o ângulo coerente ascendido para enviar a radiônica para minha mãe, Maria Aparecida Neri. Então, ele já pulsou e foi ali. Então, este é o ângulo. Eu sempre venho aqui no meio, tá? Com o pêndulo. Este é o ângulo coerente ascendido para enviar radiônica para minha mãe. Quantos pulsos são necessários para eu ativar esse ângulo para que tudo que eu for trabalhar aqui vá direto para ela sem muitas barreiras, porque as barreiras são criadas, elas existem aí no tempo, no espaço, na própria pessoa, tá certo? Então, esse ângulo é o ângulo mais coerente ascendido para chegar mais rápido, com poucas barreiras até a minha mãe. Então, quantos pulsos? 7 pulsos. Então, eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E volto de novo ele aqui para cima. E posso usar toda hora o ângulo ativo, um ângulo ativo, tá? Se eu quiser ficar enviando curas para determinadas pessoas, legal, vou mandar para o coletivo. Esse aqui vai ser o botãozinho do coletivo, o botão laranja, vocês vão ver aí no manual. Eu já ativo o botão laranja para enviar para o coletivo. Mas quero enviar, além do coletivo, para algumas pessoas em especial. Qual ângulo coerente ascendido para enviar radiônica para o meu irmão Glauber Neri Gabriel? Para o Glauber, deixa ele terminar aqui. Ele está dando aqui. Então, ótimo. Quantos pulsos são necessários para ativar o ângulo para o Glauber? 4. Então, 1, 2, 3, 4. Ótimo. Então, já ativei para minha mãe e para o meu irmão. E assim vai. Tudo bem? Então, posso ativar o ângulo coerente ascendido para todo mundo. E aí, na hora de fazer um ajuste, eu vou pedir um ajuste coletivo. Não quero trabalhar específico com essas pessoas. Quero trabalhar apenas que sejam enviadas as soluções coerentes e ascendidas. Quero enviar táquions para elas, enfim. Quero fazer um trabalho de equilíbrio coletivo para essas pessoas que eu ajustei aqui. Aí eu começo a fazer um ajuste. Eu não vou especificamente trabalhar com cada um, tá? Mas também posso trabalhar especificamente com cada um. Tudo bem? Deu para entender aí, né? Qualquer coisa, me perguntem. Tá bom? Então, assim, várias situações podem ser trabalhadas com os acetatos. Posso trabalhar a frequência dos raios, os táquions, como eu falei, enviar a radiônica, qual o ângulo para enviar a radiônica, os arcanjos, que são essas espirais que estão aqui, a gente pede um arcanjo, qual arcanjo coerente ascendido para trabalhar com a minha mãe? Então, vai lá, deu o arcanjo Miguel mesmo, porque o pêndulo ficou pulsando na espiral do arcanjo Miguel. Então, ótimo. Preciso, nesse caso em especial dos arcanjos, vou mostrar aqui para vocês. Nesse caso especial dos arcanjos, eu preciso ativar? Não, ele só está mostrando, tá? Então, já vi o ângulo para enviar a radiônica para minha mãe. Então, qual o arcanjo para trabalhar com ela? Deu o arcanjo Miguel mesmo. Então, arcanjo Miguel, legal. O que eu faço? No caso dos arcanjos, eu vou pedir um mantra. E vocês vão aprender isso lá na frente, mas eu já vou falar agora, caso vocês queiram anotar. Poder dourado sempre vai ser assim. Poder dourado é o poder mestre, é o poder chave, é o poder também de Micael. Poder dourado, poder do arcanjo Miguel ou Micael sendo em mim e em mim. Poder dourado, poder do arcanjo Miguel sendo em mim e em mim. Até o pêndulo verticalizar ou parar. Então, é sendo em mim e em mim sempre, não é sendo na pessoa. O que eu faço algumas vezes é poder dourado, poder do arcanjo Miguel sendo em mim, na minha mãe e em sua família cósmica e em seu Cristo cósmico. Tudo bem? E às vezes eu faço isso quando a pessoa está na minha frente, para que ela decodifique, para que ela aceite, porque senão ela pode não aceitar, ela pode criar uma barreira no mental, falando, a Gláucia está falando sendo nela, sendo em mim, no caso nela. Então, quando eu estou atendendo alguém, presencialmente, quando eu estou atendendo alguém,
eu falo o mantra sendo em mim, na pessoa tal, em sua família cósmica, em seu Cristo cósmico. Tudo bem? Aí a pessoa, aí ela aceita, ela não cria barreiras, porque senão nós já criamos barreiras constantemente. Imagina se eu só falo sendo em mim, a pessoa ainda nem entrou na aceitação, por mais que eu vou trabalhar a aceitação dela, a aceitação ela vai lá no inconsciente, algumas coisas conscientes elas não aceitam, e vice-versa, às vezes ela conscientemente aceita alguma coisa, inconsciente não aceita. Então, é muito importante a gente, às vezes, trabalhar num começo, né, numas primeiras consultas, trabalhar verbalmente com a pessoa, uma forma de que ela possa entender o que nós estamos fazendo aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Dando continuidade. Então, isso são os acetatos. A estrela de 6 pontas. Vamos lá aqui. A estrela de 6 pontas, como também é conhecida aí como estrela de Davi, ela representa o equilíbrio entre os corpos superiores e os corpos inferiores, ou o céu e a terra, né? Que nós vamos trabalhar muito, trazer o céu para a terra aqui. Ela está presente aqui tanto nos acetatos da mesa, tá? Aqui existem 24 estrelas, vou colocar pertinho, aqui se vocês verem aqui, ó, são todas estrelas de 6 pontas, potencializando o nosso equilíbrio, essas 24 estrelas, como também elas estão no verso da mesa. Se vocês olharem de pertinho em vermelho, tem os desenhos aqui, ó, das estrelas de 6 pontas, aqui existem 1, 2, 3, tá? Isso é para fortalecer a nossa proteção e por que fortalece aí, né, a nossa proteção? Porque nós nos tornamos cada vez mais equilibrados com o nosso eu superior, o nosso eu inferior, com o cosmos, né, com a matéria. Então, acaba fortalecendo isso. Bom, tem relação com as 144 famílias cósmicas que tomam conta de toda a humanidade. As famílias cósmicas nós vamos falar mais adiante. Na verdade, aqui, Micael falou que nós, vocês seres humanos, ele fala, então nós somos dentro da criação uma estrela de 5 pontas a caminho da evolução para nos tornarmos uma estrela de 6 pontas, que na verdade está aqui. Agora, essa estrelinha de 6 pontas. Opa, aqui, ó. Tá? Então, a estrelinha de 6 pontas que está aqui. Tudo bem? Essa é a representação nossa como seres humanos perfeitos. E esse caminho para essa evolução seria para nos tornarmos o nosso próprio Cristo, que é o Cristo cósmico. Não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com catolicismo, não tem nada a ver com religião nenhuma. O Cristo cósmico, até dado por vários nomes aí, criam-se vários nomes, nós chamamos aqui de Cristo cósmico, até para diferenciar só do Cristo Redentor, enfim. O Cristo cósmico é o arquétipo do ser humano perfeito. Por isso que toda vez que eu trabalho na mesa radiônica, eu particularmente, isso já foi passado pelo Arcanjo Gabriel, foi uma orientação dada por Arcanjo Gabriel nas canalizações da mesa, nos trabalhos da mesa. Quando eles dão essas instruções, eles pedem para que a gente trabalhe, né, desta maneira. E nós começamos a trabalhar com o nosso Cristo cósmico e com a nossa família cósmica. Quando é dado essas instruções, a gente trabalha por um período e depois não precisa mais ficar repetindo esses mesmos códigos, esses mesmos comandos. Mas quando eu estou trabalhando principalmente com pessoas novas, assim, novos clientes que estão chegando até mim, eu incluo o Cristo cósmico da pessoa e a família cósmica da pessoa nos ajustes, porque é nossa função, aqui como radionicistas ou como intermediários da espiritualidade, enfim, de ativar cada vez mais essa ascensão, esse processo de evolução de cada ser humano. Então, quando alguém vem até nós,
Eu entendo que esse é o nosso trabalho. Então, quanto mais ferramentas eu puder colocar na hora de um ajuste, mais eu vou colocar. Então, enquanto eu estou fazendo os mantras, eu ativo sim o Cristo cósmico da pessoa. Eu faço a unidade da pessoa com o seu Cristo cósmico. Tudo bem? Bom, aqui nós temos o desenho da Merkabah ou Merkabah, né? Merkabah, na mesa, ela não existe uma representação. Mas eu coloquei porque ela tem relação com a estrela de 6 pontas, total. Porém, ela é diferente, né, de só um desenho de uma estrelinha de 6 pontas. Ela tem aí outros significados. Merkabah, na verdade, é o nosso veículo de luz. É o veículo utilizado, inclusive, pelos mestres ascensionados para transitar de dimensões em dimensões, porque eles já têm o Merkabah desenvolvido. O Merkabah seria o veículo ou corpo de luz. Todos nós estamos reativando o nosso Merkabah. Existem vários métodos para se ativar o Merkabah. Um deles é trabalhar cada vez mais essa unidade com o Cristo cósmico, com a fonte coerente acendidíssima, e pode-se sim, aqui na própria mesa radiônica, pedir para que seja cada vez mais ativado o nosso corpo de luz. Nós não vamos entrar aqui em detalhes do Merkabah, porque não é o nosso propósito, porque sairíamos muito do foco do trabalho da mesa radiônica, mas eu deixei aqui para que vocês soubessem, para que vocês entendessem um pouquinho do significado e da importância dessa ativação e possam buscar aí, existem cursos, formações, workshops sobre ativação do nosso corpo de luz. Apesar que na mesa radiônica nós podemos ativar cada vez mais o nosso corpo de luz e estamos ativando. É um processo em paralelo. Bom, vamos lá. O arqueu Príncipe da Paz. O arqueu Príncipe da Paz foi o primeiro arqueu apresentados para nós. Falaram que teria 3 arqueus. Então, o primeiro foi o Príncipe da Paz, não tem uma forma, só uma consciência, e ele é representado até hoje aqui nesse losango dourado no centro da mesa. Então, aqui é a representação do arqueu Príncipe da Paz. Ele entrou no momento em que nós estávamos, toda a humanidade estava precisando trabalhar cada vez mais a frequência da paz. E depois, o segundo arqueu foi Metatron, né, que nós vamos falar dele depois mais adiante, um pouquinho aí, que entrou numa outra mesa, né, a mesa Metatron. Aqui é representado por esse triplo 8 ou triplo infinito, tá? Aqui está Metatron. E aí, por último, o Melquisedeque, que ele se comporta tanto, ele vibra tanto como um arqueu, como um arcanjo, mas ele está acima dos arqueus, tudo bem? Melquisedeque aqui, ele é representado por este universo aqui, tá? Toda a mesa seria ele, mas a representação dele na mesa é esse universo aqui de trás, tá? Esse acetato aqui de trás. Esse é o universo de Melquisedeque, é a representação de Melquisedeque. Então, entrou-se aí, na época do arqueu Príncipe da Paz, voltando a ele aqui, o comando da pacificação. E esse comando da pacificação, eu posso e devo pedir sempre, porque nós ainda estamos num período de guerras necessárias, porém, aonde muitas pessoas, se começarem a se conscientizar, elas poderão sair da guerra adversa e entrar nas soluções coerentes e acendidas da guerra coerente e acendida. Ter sabedoria para lutar, né, em paz. Não é uma guerra de matança, mas a luta com sabedoria. Então, o comando da pacificação, eu vejo que ele ainda é muito importante a gente trabalhar aqui. Então, ele também está ali representado no centro da mesa com o arqueu Príncipe da Paz. E aí nós podemos ver que do centro da mesa saem várias manifestações de raios dourados que vão seguindo em direção ao infinito. Ou seja, que está seguindo em direção às vidas paralelas, a outros universos, a planetas, galáxias, dimensões, enfim, com o comando da pacificação. Então, a gente pede que no começo, tá, sempre é necessário ativar o comando da pacificação. Ou quando nós vamos entregar um ajuste no ponto zero,
que entregue ou peça pelo comando da pacificação. Por exemplo, eu estou trabalhando um ajuste aqui e nesse ajuste eu usei um comando que eu chamo de F0IPMM. Vocês vão saber o significado dele. Se vocês lerem a apostila, vocês já leram, já vão saber lá o significado. Quando eu uso o F0IPMM ou métodos antigos da entrega no ponto zero, tá? Que eu entrego aqui no centro da mesa, tá? Então entreguei com F0IPMM sendo em mim, e ativo o comando da pacificação coerente acendida sendo em mim e em mim. É isso, significa isso, tá? Ativar o comando da pacificação. Então, toda vez que nós usarmos esses comandos F0IPMM ou os comandos mais antigos, onde eu busco uma frequência e entrego no ponto zero, eu ativo em seguida o comando da pacificação. Somente nesses casos, ok? Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre a forma, né? A forma de ovo da mesa. Bom, essa forma de ovo, na verdade, significa o quê? Que nós estamos sendo gestados. Estamos gestando o novo dentro de nós e estamos sendo gestados. Por isso, Micael e Melquisedeque, né, pediram para que a mesa tivesse essa forma de ovo. Então, nós estamos sendo gestados para o quê? Para o novo universo, que é o universo 1 de Melquisedeque, que é esse universo aqui. Nós estamos sendo gestados e esse universo também está sendo gestado. Ele ainda não é, ou seja, ele não é por completo. Ele está sendo formado, esse universo. Quando ele terminar, quando ele for, né, formado, nós entraremos nele, nós sairemos aqui do centro e entraremos no universo de Melquisedeque, que é quando ascendermos para uma quinta dimensão, ok? Então, esse é o formato do ovo, tem esse significado. O que um ser dentro do ovo faz? O ser dentro do ovo, na verdade, ele está sendo trabalhado, ele está crescendo, né? Ele está adquirindo conhecimento para poder sair do ovo. Então, assim que nós sairmos do ovo, nós estaremos o quê? Preparados para entrar para uma quinta dimensão, que é o novo universo de Melquisedeque. Então, essa é a forma do ovo. O fundo violeta dessa mesa significa a cor dos entre-universos. Então, as cores dos entre-universos, que é o vazio, para nós termos referência, é o vazio, é só por referência, tá? O espaço entre os universos é violeta, então foi pedido que colocasse essa cor no fundo da mesa, que é o espaço entre os universos. Tudo bem? Bom, então, agora falando da nossa chamatrina. Bom, a nossa chamatrina, ela é, na verdade, a nossa essência. Ela é representada pelo nosso coração. Ela não é só representada pelo nosso coração, ela é o nosso coração. Bom, a chamatrina, ela representa a conexão com a fonte. Ela canaliza a energia dos 3 primeiros raios da criação, que é o raio do poder, sabedoria e amor, que é o raio azul, o raio amarelo e o raio rosa. Ela que vai permitir que a gente conecte com as nossas vidas físicas, a nossa saúde física e espiritual. Ela também age como um suporte da vida no nosso plano material, além dela ser uma das ferramentas mais poderosas para a nossa ascensão. Então, a chamatrina em si, ela é a ferramenta mais importante para o nosso processo de ascensão, para os trabalhos da mesa radiônica, para todos os outros trabalhos. É a nossa chamatrina. Na mesa Melquisedeque,
Ela não tem uma representação em especial, como tinha antes nas outras mesas. Ela já teve essa representação, inclusive, né, desse gel líquido e os 3 raios aqui dentro. Mas ela não precisa mais dessa representação porque ela é uma com toda a mesa. Ela é extremamente importante. Por isso que vocês vão ouvir sempre eu falando que nós precisamos fazer a unidade com a nossa chamatrina, que é a nossa essência. A nossa chamatrina é a ferramenta mesmo mais importante para a gente trabalhar com a mesa radiônica. A chamatrina ela está focalizada em nosso coração. Então, sempre nós devemos trabalhar a união de coração para coração no início dos atendimentos. E aí eu peço assim que a pessoa mentalize as chamatrinas de ambas pessoas fazendo uma troca em plena unidade com os 3 raios azul, amarelo e rosa. Se vocês visualizarem a cor rosa saindo e entrando em ambas chamatrinas, também já é muito fortalecedor. Tudo bem? Então, é extremamente importante. Ela é a nossa conexão com a fonte. Não existe não estar conectado com a chamatrina. Na verdade, nós usamos essa palavra, estou desconectado da minha chamatrina, não tenho uma conexão, tenho que me reconectar com a chamatrina. Nós usamos essa expressão apenas para referência, mas nós não estamos, nunca estaremos desconectados da nossa chamatrina, porque nós somos nós somos o todo. Nós somos o eu superior, nós somos a nossa essência, nós somos o eu inferior, que é o ego, nós somos um. O que acontece é que nós colocamos barreiras, tanto para o eu superior, quanto para a nossa essência. Então, nós deixamos de vivenciar a nossa essência com a nossa essência e passamos a vivenciar apenas com a nossa personalidade, com o nosso mental ou com o nosso ego, que recebe a influência do nosso ego. Mas nós não desconectamos dela, nós criamos uma barreira. Então, existem alguns trabalhos de reconexão com a chamatrina, que na verdade é só um nome de referência. Tá? A gente nunca se desconecta dela, nós apenas colocamos barreiras, portas. Tá? É como se deixássemos ela de lado, mas ela continua aqui. É muito legal, é muito incrível, porque assim, a chamatrina ela é o nosso coração, ela não só está representada pelo nosso coração. Se vocês lerem ali detalhes da chamatrina, onde tem a foto do Mestre Jesus, mostra, né, que ela está explicando que ela foi trazida por ele, né, pelo Mestre Jesus para toda a humanidade, e ela começou com 1 centímetro no coração de cada ser humano. E até o ano de 2000, ela tinha uma média de 60 centímetros. E antes de eu fazer essa apostila para vocês, eu fui medir, porque não tinha mudado muito, então eu acabava não medindo mais. Falei, poxa, estamos em 2015, será que mudou alguma coisa? Será que ela aumentou mais? E aí eu medi e deu que ela já chegou a 80 centímetros. Tá? Então ela demorou aí 2000 anos para crescer 60 centímetros, tá? E 15 anos, e em 15 anos ela cresceu 15 centímetros, ou seja, a gente está cada vez melhor, a gente tem evoluído muito, a gente tem se melhorado muito, sabe? E tudo muito rápido, então isso é muito legal, é muito importante. A chamatrina, na verdade, no momento ela contém um átomo diferenciado dos outros átomos do nosso corpo. Ele é totalmente diferenciado. Tá? No momento da concepção, esse átomo ele se materializa dando como é que fala? Vida ao novo bebê, ao novo ser. E ele vai direto para onde? Ele forma quem? O coração. Por isso que ela é representada pelo coração, mas ela é um átomo diferenciado, né, vibra numa frequência totalmente elevada que está ali no nosso coração.
tá bom? Então, só para dizer para vocês que não é só uma representação, ela é o nosso coração, a nossa essência está no nosso coração. Aqui só tem algumas explicações, vocês vão ler tudo mais, eu não vou ficar falando sobre isso agora. Agora, a programação de objetos, cristais e tudo isso a gente pode trabalhar na chamatrina. Como nós não temos a chamatrina mais representada aqui, nós fazemos essas programações no relógio, que é o mesmo portal, porque a chamatrina é o portal de ativação para outras dimensões. E se nós estamos em conexão, não vou falar em conexão, em unidade com a nossa chamatrina, nós paramos de acessar esses portais ou dimensões adversas, tá? Nós fazemos mais conexão com portais e dimensões coerentes e ascendidas, tá? Bom, consagração de objetos, cristais e tudo, nós vamos fazer nesse portal de ativação que é o relógio. Então, da forma que eu estou explicando aí, para programar, desprogramar, vocês vão fazer isso aqui no relógio. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui a própria chamatrina, tá? Que eu tenho ela aqui. Supondo que ela é um cristal, um objeto, enfim. Isso aqui não é a minha chamatrina, é um objeto. Então, eu venho, né? E aqui, coloco esse objeto em cima do relógio e vou falar o seguinte. Girando, eu vou girar o pêndulo para a esquerda, ou ele vai acabar girando sozinho. O meu já foi sozinho. Ele estava indo para a direita e foi para a esquerda. Eu desprogramo, limpo, desativo esse objeto ou cristal de qualquer programação feita anteriormente. E deixo ele parar. E agora eu programo, ativo este objeto para tal objetivo ou finalidade. Lógico, eu já vou ter o objetivo e a finalidade para a minha proteção pessoal, para a minha proteção espiritual, para me manter conectada sempre em unidade com a minha chamatrina e tudo mais. Então, toda vez que eu pegar esse objeto, eu estou em unidade com a minha chamatrina. Tudo bem? Então, é aqui no relógio que vocês vão fazer isso. Aqui nós falamos que desde 2010 nós deixamos de trabalhar a telepatia e passamos a trabalhar a corepatia. E é do sorriso que saem os nossos poderes de telepatia, clarividência, teletransporte, etc. O sorriso ele não está mais representado aqui, mas a representação está dentro de nós, que é a nossa alegria e amor. Quanto mais nós temos essa conexão com a radiônica através da alegria e do amor em unidade, mais os nossos poderes de telepatia, clarividência e teletransportes e todos os outros são ativados, tá bom? Então, é isso aí. Gente, aqui é um trabalho que vocês... Para trabalhar com a mesa radiônica, pessoal, por isso que eu falo, não dá para ficar limitado na mesa e ficar só fazendo perguntas de coisas pequenas. Vamos usar a mesa para nossa evolução, porque a gente está muito preso. A gente está muito preso e condicionado às questões pequenas do dia a dia. Então, o que a gente fica toda hora pensando? A gente se programa para isso, fomos programados e tudo mais. Que eu vou na mesa radiônica, vou pesquisar isso, vou ajustar isso, porque é o que eu preciso agora que resolva. E aquela situação ela vai demorar muito para resolver se os meus próprios condicionamentos, os meus padrões, as minhas crenças, as minhas resistências permanecerem, persistirem. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que se trabalhar primeiro, porque aí depois eu nem vou precisar muito de mesa radiônica para ajustar as outras questões do dia a dia. Se eu fico me trabalhando para me tornar um ser sem resistências, um ser totalmente no PPPP, né? Aceitação, tendo aceitação profunda, trabalhando a minha unidade com a minha essência, né? Com a minha chamatrina o tempo todo, entrando em unidade com o entendimento. E assim vai, eu me trabalho como um ser em evolução
né? Trabalho a minha estrela de 6 pontas, o meu equilíbrio entre o céu e a terra. E eu começo a trabalhar essas questões e aceito que estou me tornando um ser mais coerente e ascendido. Os problemas pequenos do dia a dia, eles vão ser resolvidos num piscar de olhos, porque eu vou ter o quê? Sabedoria coerente e ascendida de lidar com essas questões. E muitas vezes eu vou, pela minha sabedoria, eu vou entender que aqueles problemas não são problemas, são só uma criação, fazem parte da criação da terceira dimensão, das adversidades, dos meus desafios, e eu preciso aprender com eles no amor e não na dor. É tudo escolha, né? Eu posso escolher aprender na dor, como escolher no amor. Então, quando a gente começa a se trabalhar para se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um ser em essência melhor, tudo é facilitado para a gente. Então nós ficamos presos a ter que resolver questões pequenininhas e esquecemos que o mais importante, e a gente fica preso e sofrendo, e a gente esquece que o mais importante é se tornar um ser mais elevado, mais desapegado, mais em paz consigo próprio, para poder enxergar essas questões pequenininhas realmente pequenas e com sabedoria de lidar com elas. Então vamos procurar nos trabalhar aí, tá legal? A nave, vamos lá na nave. A nave que é essa elipse dourada que eu já mostrei aqui para vocês, que está aqui no relógio, né? Essa elipse aqui bem bonita. Então ela trabalha diversas situações, então principalmente a inversão e a ultrapassagem coerente e ascendida de tudo que é necessário. Tudo que eu preciso que seja invertido, lembrando que essa mesa faz tudo automático, eu não vou pedir mais, a não ser naquele tipo de ajuste que eu mostrei para vocês na primeira aula. Eu pesquiso uma coisa, a frequência de tal situação, coloco de um lado da nave, a frequência coerente acendida, coloco do outro lado da nave e entrego a inversão coerente acendida na fonte acendidíssima. Tirando essa questão, o resto, a própria nave, na hora que nós estamos trabalhando na mesa radiônica, o ajuste é feito automático com o pêndulo. Então, aqui, eu mostrando para vocês. Tá? Qual a frequência, qual a minha frequência atual? Tá, ele está mostrando a minha frequência atual aqui. Eu pego essa frequência atual e coloco de um lado da nave, qualquer lado. Qual a frequência coerente acendida para mim? Ele está rodando várias vezes, tá? E depois ele começou a pulsar num número aqui. Deixa ele fazer, não esquentem. Se ele rodar e depois pulsar, não tem problema. Tá me dando aqui a frequência coerente acendida, eu coloco desse lado. Eu entrego a inversão e a ultrapassagem coerente acendida da minha frequência na fonte coerente acendidíssima. Então, ele já vai fazer esse movimento automaticamente. Eu entrego a inversão e a ultrapassagem coerente acendida da minha frequência na fonte coerente acendidíssima. E aí, deixa ele trabalhar aqui. Então, até ele parar. Nesses momentos, só que eu vou usar os comandos, eu vou dar comandos. Mas na hora que ele ajustou sozinho. Tudo bem? Então, aqui na nave também a gente pode trabalhar passado, presente e futuro. Porque a nave, ela busca automaticamente, eu não preciso pedir. Ela busca uma situação no passado, que a gente não precisa entrar, porque o passado ele não existe mais. Ele só existe na hora que a gente lembra dele. Ele busca a situação, transforma no momento presente, no que é realmente coerente e acendido, para que tenha reflexo no meu futuro. Então, nós usamos a nave para trabalhar questões também adversas que nós estamos vivenciando no momento presente por conta de situações do passado, mal resolvidas do passado. Então, eu posso verificar uma frequência de uma situação do passado, colocar num lado na nave, e a frequência coerente acendida com as soluções coerentes e acendidas, e colocar do outro lado da nave e pedir a inversão.
E posso, depois que eu pedir essa inversão e fazer essa entrega, além de tudo, eu posso entregar para fortalecer no código F0IPMM, sendo em mim e em mim. Tudo bem? Então, esse código vocês vão entender já lá na frente o que ele significa. Tá? O código ele é a frequência, ele justamente ele busca a frequência do que está adverso, entrega essa frequência no ponto zero automaticamente, recebe a intervenção do Arcanjo Miguel, do Arqueu Príncipe da Paz, de Metatron e de Melquisedeque para ajustar tudo. Tá? O F0IPMM é isso, basicamente. E sempre com o mantra sendo em mim e em mim. Tá? Esse é o mantra que nós estamos atuando porque ele é o mais forte. Nós temos o outro também, que podemos usar em qualquer situação. Mas ele é o mais forte. Bom, eu vou falar agora sobre o relógio. O relógio leva um pouquinho mais de tempo para a gente poder finalizar essa aulinha de hoje. O relógio ele leva um tempinho para a gente falar. No relógio é onde nós vamos trabalhar praticamente todo o tempo. O relógio radiônico, ou radiestésico, por que radiestésico? Radiestésico porque é utilizado para medir as energias. E por que radiônico? Porque ele também é utilizado para enviar ou transformar essa energia que foi medida, tá? Então ele tem as duas funções, tá certo? Então aqui eu coloco o relógio radiônico. Ele é utilizado para qualificar, né, as perguntas que serão respondidas através do pêndulo, ok? Bom, ele também é composto aí por várias estruturas que ajudam a gente a efetuar diversos tipos de medições. Quais são essas estruturas? O alfabeto. Quem gosta de utilizar, tem a Lu, né, Luciane, lá de Chapecó, Santa Catarina, ela adora utilizar o alfabeto. Então, o alfabeto está aqui, ó, pequenininho, ó, A, B, C, D, tá? Tá aqui, o alfabeto tá aqui. Então, nós utilizamos o alfabeto para pesquisar nomes, o espaçozinho, já falei milhões de vezes, né, para quem já está reciclando aí pela milésima vez o curso, espaçozinho, o nome foi descoberto aqui, tá? Foi dado através de um arcanjo, provavelmente do arcanjo Miguel, mas ele mostrou por aqui o nome, tá? Então, vocês podem pesquisar nomes de pessoas, de lugares. Quem tem essa facilidade, quem tem afinidade, enfim, de trabalhar com o alfabeto é maravilhoso. Eu não tenho, já tentei por diversas vezes, mas não vai, não funciona muito bem comigo não, tá? É de cada um. Bom, os dígitos de 0 a 10 e menos 1 e menos 9. Vamos lá, então. 0, cadê aqui, ó? 0 a 10. Tá, então, começa aqui, ó. 0, 1, 2, 3, tá? E chega ali no 10, aqui, tá? E aqui embaixo, começando no menos 1 e termina aqui onde? Menos 9. Aqui nós podemos medir porcentagens, né, nos dígitos. É onde nós vamos medir as porcentagens, aonde o zero, tá? O zero, ele representa o 200, gravem bem isso, nas porcentagens de coerente e ascendido. Do que é coerente e ascendido, do que é adverso, do que é extra-adverso, do que é oculto e do que é egóico, que é o que nós vamos falar toda hora, pesquisar nos ajustes, a porcentagem nós partimos do 200. É como se o zero fosse 200, é como se 200 fosse um valor muito baixo. É como não? É exatamente isso. Por quê? Porque os valores que nós estamos hoje atuando, as frequências hoje estão elevadíssimas. Então, ficava muito restrito trabalhar de 0 a 100%. Então, isso fazia com que nós também nos tornássemos cada vez mais limitados. Ou seja, eu limito a 100%. Então, eu sou o quê? Um ser limitado. E isso não é verdade, porque nós somos seres ilimitados, coerentes e ascendidos. Então, isso foi Micael que falou, tá bom? Isso não sou eu nem humano, isso foi trazido pelo arcanjo Micael. Então, 200 é o 0,
tá? E o 10, o 300, quando formos perguntar, fazer pesquisas de porcentagens. Como que é isso? Pelo amor de Deus, isso é muito difícil para quem trabalha de 0 a 100, mas nós vamos decodificar e colocar no fácil agora, tá? Tira o difícil, entra no fácil, comecem a assimilar assim a partir de agora. Se o meu 0 aqui, ele é 200 e o 10 é 300, significa que eu estou indo de 10 em 10, tudo bem? Então, se o 0 é 200, o 1 é o 210, o 2 é o 220, o 3 é o 230, o 4 é 240, o 5 250. E assim vai, tá? O 6 260, o 7 270, o 8 280, o 9 290, o 10 o 300, no sentido horário. Então, continuando, no sentido horário, esse menos 9, ele não existe, ele vai ser o quê? Se aqui é 300, ele vai ser 310 quando o pêndulo pulsar no sentido horário nele. Aí a gente vai descendo. 320, 330, 340, o menos 5, ele é o 350, tá? O menos 4, 360, 370, 380, 390, e o 0 é o 400, tá? Isso no sentido horário, e assim vai de 10 em 10, tá? No sentido horário, vai indo, de 10 em 10. Por isso que às vezes vocês vão ver que eu cheguei num valor de 620, 630. Por quê? Porque o pêndulo ele deu 2 voltas no relógio, por exemplo, e aí pulsou aqui, ó. O quanto é coerente acendido, o quanto eu estou em unidade com a minha chamatrina, tá? Então, ele está dando várias voltas. Se eu perder as contas de voltas, eu falo que é infinito. Aí eu posso usar um outro método no relógio. Eu pergunto quantos dígitos existem, tá? Quantos dígitos? Aí está dando que são 3 dígitos, tá? Então, qual o primeiro? 5, o segundo é 6... terceiro é 7, eu estou supondo. Significa que eu estou 567% em unidade com a minha chamatrina. É isso, tá? Eu estou dando um exemplo só, não quer dizer que seja isso agora. Agora, por exemplo, o quanto eu estou em unidade com a minha chamatrina e ele deu aqui 2 voltas. Deu 3 agora, tá? Ele não deu 2, deu 3. E ficou pulsando no número menos 7. 2 voltas no sentido horário e ficou pulsando no menos 7. Tá? Eu vou falar de 2 voltas. Ele deu 3, mas eu vou dar um exemplo de 2 voltas para vocês. Se ele deu 1, 2 e pulsou no menos 7, vamos lá. Aqui é o 300, o 10 é o 300. Se ele dá uma volta inteira, o 10 passa a ser o quê? 10 é 300, o 0 é 400. E depois que ele dá mais uma volta, ele é 500. Então, o 10 passa a ser 500. Se ele dá mais uma volta inteira aqui, então de 500 aqui, o 0 ficou sendo 600 e aqui ficou sendo 700, o 10, tá? Então, ele significa que está 730%, porque ele vai descendo de 10 em 10. 700, 710, 720, 730, tudo no sentido horário. Não se preocupem tanto com isso, mas comecem a prestar um pouquinho de atenção nas voltas do pêndulo e aonde ele para depois. Surgiu a dúvida, pergunta em dígitos. Quantos dígitos? Eu não estou entendendo. 4 dígitos. 4 dígitos, então caiu de 1000, né? Ó, vocês não tirem sarro de mim não, hein? Não vão dar risada de mim. Então, quanto que vai ser? Então, deu aqui 6, primeiro dígito, 5, segundo, 5, terceiro,
e 4 o quarto, então deu 6.554%, tá? Que são 4 casas decimais que ele me deu aqui, são 4 dígitos. Ele começou a rodar, 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 e eu perdi as contas. Ah, então quantos dígitos tem? Então, tem 4 dígitos, qual o primeiro? E aí ele vai mostrar aqui no relógio. Então, o relógio é muito legal para a gente não ficar preso a um condicionamento só, tá? Mas é comum que ele dê impulsos, tá? Já assim, ó, quanto é coerente acendido fazer o curso de mesa radiônica? Aí ele vai, começa a dar pulsos aqui no sentido horário e pulsou ali no -6. Se ele deu pulsos no sentido horário, pulsou e parou aqui no -6, se o 0 é 200 e o 5 é 250 e o 10 é 300, -6 é 340, porque ele vai de 10 em 10 no sentido horário. Significa que é 340, coerente, acendido, fazer o curso de mesa radiônica, tá? Isso estou falando para mim, não para vocês. E assim vai, vocês vão aprendendo com o tempo. Se ele começar a rodar, eu lembro que a Isabel Conrado falou, ah, mas o meu está só rodando. Pode acontecer então, Isabel, ele vai ficar rodando, 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 até ele dar uma resposta em pulsos. Se ele rodar, rodar e demorar demais, você para ele e faz isso que eu fiz hoje. Pergunta quantos dígitos existem. Aí ele vai lá mostrar. 4 dígitos. Qual o primeiro dígito? 1, segundo, 3, terceiro, 4 e o quarto 3. 1.343%. É isso. Então, porcentagens do que é coerente acendido é sempre partindo do 200. Não quer dizer que para baixo não exista. No sentido anti-horário, ele vai dar também. Só que aí ele vai descer de 10 em 10. Se o 0 é 200, tá? Vamos lá, se o 0 é 200, no sentido anti-horário, o -1 é o quê? 190, de 10 em 10. 180, 170, 160, 150, no sentido anti-horário. E vai indo, indo, indo até voltar tudo e ter esse mesmo valor aqui. -1, -2, -3, -4. Ele chega nisso. Tá? Um valor ele pode dar, uma porcentagem, ela pode dar totalmente porcentagem negativa, é comum. Então, vão se familiarizando com esses trabalhos do relógio que a gente vai usar bastante. Tá? Mas não se prendam muito, tudo bem? Os números aqui, essas casas aqui, elas podem ser utilizadas para outras coisas também. Para vocês verificarem dimensões positivas ou negativas. Em que dimensão está? Dimensão 3. Dimensão 3 é positiva. Dimensão -3. Dimensão -3, tá? Dimensão -3 negativa. Então, ele já tem essa referência. Isso é legal, né? Valores, dias. A gente vai usar muito para tempo. Vamos usar o relógio para tempo. Quanto tempo a curto, médio e longo prazo? Aí vocês vão criar uma referência que fique mais fácil para vocês trabalharem. Aí vocês programem o relógio de vocês. Tirando a porcentagem, o resto vocês programem o relógio da maneira que é mais fácil individualmente para cada um trabalhar. Por exemplo, aqui em dias. Então vamos lá. Em dias não, tempo. Vamos perguntar de tempo. Aí, dando o exemplo lá, né, que eu comentei com vocês de um casal que eu atendi e eu perguntei no final da consulta quanto tempo ia levar para aquela situação começar a se ajustar, E ele pulsou no 7. Só que eu não tinha mentalizado se eu queria a resposta em dias ou meses. É porque eu gosto de mentalizar antes, porque é necessário para eu saber a resposta que está vindo. E depois eu falei, não, mas eu sempre pergunto em meses. Tá? E aí, quando eu falei, eu sempre pergunto em meses, ele começou a descer do 1 para baixo. Eu falei, bom, menos de um mês. Aí eu voltei, então quantos dias? Aí ele foi lá e pulsou no 7 de novo. Eu falei,
7? Aí foi que eu me questionei, que eu comentei com vocês. E realmente, 7 dias para começar, não é para se materializar, para se ajustar por completo, mas para começar a resolver aquela situação. Foi a pergunta que eu fiz e porque é assim que funciona. Ela não é papum, é papum na energia, porque a energia ela é imediata. Só que o processo de desbloqueio, de materialização, ele leva um tempo. Tudo bem? Então isso tem que ficar muito claro para vocês. A energia ela é imediata, mas nós temos barreiras e temos resistências, e por conta disso nós temos um processo pelo qual leva-se um tempo para que aquilo se concretize, se materialize, se realize, e que muitas vezes não vai resolver, não vai materializar porque nós mudamos. Volta aquela questão lá de cima no manual, frequências vibratórias. Nós mudamos muito rápido, nós mudamos o pensamento, nós mudamos as emoções, nós mudamos as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos propósitos. Então hoje eu tenho um propósito de mudar de casa, amanhã de repente me vem um insight e eu falo, não, eu amo a minha casa, não quero mais mudar daqui. E eu já tinha encontrado uma casa, vi na mesa que era coerente e acendido. Às vezes vai dar que é coerente e acendido mesmo a situação, mas também dá que é coerente e acendido permanecer na situação sem ter que transformar, no caso da mudança, né? E às vezes não, dá que é adverso, mas eu quero e vou atrás e sofro com aquilo porque não estou conseguindo nada, né? Aí eu não sou eu que quero, não é a essência, é o ego. Nós vamos falar disso mais adiante e sempre, tá bom? Então, tudo leva um tempo para se realizar, para umas pessoas mais, para outras menos, umas estão mais preparadas, mais abertas, mais dispostas e disponíveis para realizar a mudança na tua vida, e outras menos, com mais, ou seja, que tem mais resistências, mais medos, mais dúvidas e tudo mais, né? Então o tempo é diferente. Às vezes na mesa dá um tempo de 7 dias, poderia ter dado aqui 7 dias e a moça me ligar hoje e falar, Glaucia, já passou um mês, não aconteceu nada. Aí eu vou lá e mestro de novo na radiônica. O que entrou de resistências internas, de adversidade? Vamos falar de adversidade, porque a adversidade inclui tudo, né? É amplo. O que entrou de adversidade? Entrou 280%. 280%, quanto desses 280 foi interno? Quanto foi do externo? Entendeu? Então, muitas vezes, as adversidades foram próprias da pessoa, dela mesma, a maior parte. Então, é importante a gente entender isso, tá? Então, voltando aqui, mas tudo isso já é medido no relógio. Então, tudo a gente pode medir aqui, dias, anos, mas vocês vão ter que criar uma programação, uma referência que fique fácil para vocês. Eu tenho a minha, né? Então, se eu pergunto em meses, geralmente eu pergunto em meses, e ele baixa de 1 para baixo, né? Vai de 1 para baixo, eu sei que vai ser menos de um mês. Aí eu posso perguntar em dias, que nem eu fiz aqui. Eu vi os 7, eu falei, não, 7 meses vai demorar demais. Aí eu falei, em meses, quanto tem? Quantos meses? Aí ele deu menos de um mês. Bom, então quantos dias? Aí ele voltou para o 7, ou seja, confirmou, são 7 dias. Tudo bem? Então vocês vão criando isso. A frequência. Nós podemos localizar as frequências e ângulos também coerentes e acendidos no relógio, tá? Frequência é diferente de porcentagem. Tá? Qual a frequência de uma determinada pessoa? A frequência dela é 3. Então, eu vou dar a referência para essa frequência, não é a porcentagem. Não é a porcentagem. Então, eu crio uma referência aqui no meu relógio de frequência. Então, está dando a frequência dela atual é no número 3 e a frequência coerente acendida deu que é no número -6. Não importa aonde deu a frequência coerente acendida, o que deu ali é com aquela frequência que é melhor para ela. Agora, se eu quero ter uma base do que significa essa frequência, eu vou perguntar o quanto essa frequência diz respeito a uma porcentagem. Em porcentagem, quanto essa frequência está relacionada. Aí eu vou ter o quê? Uma referência, né? Eu tenho um cliente que eu atendo e ele pergunta sempre para mim, Glaucia, dá para ver como está minha frequência hoje? E nós vemos a frequência dele em porcentagem. Nós criamos essa referência em porcentagem. Então, começou-se com uma frequência, de repente, não me lembro hoje, mas sei lá, 400 e pouco, hoje está 900 e pouco a frequência dele.
Então vem se elevando muito. Tá? Então nós podemos criar essa referência que é diferente de porcentagem. Eu só coloquei a porcentagem para ele poder entender como que é essa mudança da frequência dele. Então vocês podem fazer uma escala no relógio de frequência vibratória, onde o 100 é a frequência mais elevada que Michael fala que nós temos que chegar, e o 0 é a frequência mais baixa. Tá? Mas não existe um máximo e um mínimo, lembrem disso, tá bom? O que mais? Níveis de vibração. Nós não avaliamos hoje mais o ruim, tá? Nós estamos sempre do bom para cima. Na verdade, nem o bom mais a gente está avaliando, a gente procura não avaliar o bom. Tá? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui na câmera, na apostila. Tá? A gente está em busca do ótimo e do excelente. Tudo bem? Então, vocês vão ver ali, acho que é na página 12. Na página 12, tem alguns exemplos que facilitam aí o trabalho da gente. Por exemplo, aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Ali tem um exemplo, né? O exemplo 1, dá para a gente programar aqui no relógio o seguinte. Abaixo de 190, lembra que 200 é aqui no 0, tá? Então, 190 está aqui no -1 no sentido anti-horário. Então, abaixo de menos 190, 190 para baixo seria o bom. O bom é considerado já ruim para a gente, tá? Então, seria o bom. Tudo bem? Do 190 até o 250 seria o ótimo. Tá? E do 250 para cima, o excelente. Outro exemplo é usar os números. Então, de 0 a 3 seria o ruim. De 3 a 6, o bom. Tá? De 6 a 9, o ótimo. E de 9 em diante, o excelente. Tudo bem? Ou ascendido, né? A gente põe excelente ou ascendido, tá bom? Então, vocês podem criar, né? Já deixar prontas essas programações para vocês. Tá? O quanto a situação... na situação. Vamos perguntar aqui. O nível de vibração da minha casa. O nível de vibração da minha casa hoje, o quanto está? Então, vamos pedir aqui para mostrar no relógio. Em porcentagem. Vou perguntar em porcentagem. Pronto. Não esqueça que tem dois exemplos. Um é em porcentagem e outro é em números. Tá? Ele está dando aqui no 8. O 8 em porcentagem é 280. Então, mostra que de 250 para cima é excelente. Então, hoje o nível de vibração da minha casa está numa média excelente. Tá? E assim vai. Se ela tivesse baixa, a gente já ia começar a trabalhar com os ajustes aí. Tá bom? Deu para entender aí, né? Bom, a pluma, que faz parte do relógio, para a gente poder finalizar então essa aula de hoje, a pluma, ela significa trazer a leveza para os nossos corações. Então, sempre no final de qualquer ajuste, vocês vão pedir para passar a pluma. Tá? Então, a pluma ela representa toda a leveza. Ela tira o peso que nós mesmos trazemos, né, que nós colocamos no nosso coração. Esse peso que nós trazemos, que nós colocamos no nosso coração, ele separa, ele tira os anjos dos nossos arredores. Ele separa nós dos anjos, dos arcanjos, dos arqueus, da fonte e de todos os outros corações coerentes e ascendidos. Nos separa dos poderes da natureza. Então, todo o peso que nós carregamos, o que é o peso no coração? São as dores, as dúvidas, as mágoas, a raiva, tudo que nós colocamos no nosso coração, cultivamos no nosso coração, são pesos. E esses pesos fazem com que a gente separe desses seres de luz que nós precisamos estar cada vez mais em unidade. E o que acontece?
a nossa chamatrina também vai perdendo a força. A gente não se separa dela, mas a gente perde a força. E o perder a força da nossa chamatrina faz com que a gente tenha que se reconectar de novo com ela. Reconectar ou fazer a unidade com ela o tempo inteiro. E esse peso faz também com que a gente não consiga proceder com os ajustes da nossa vida de uma maneira mais equilibrada, mais harmoniosa. E a gente precisa disso. Bom, e aí por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que a aula ficou até um pouco grande demais. Eu vou mandando para vocês agora alguns outros vídeos, alguns materiais que eu chamei de anexo. Leiam, continuem lendo o manual, assistam os vídeos, assistam vídeos que estão disponíveis, inclusive no YouTube, mesmo que seja da mesa Metatron. Fiquem à vontade para assistir e ver alguns ajustes lá. Vocês não vão se confundir, porque da mesa Metatron não, das anteriores sim. Assistam só se tiver alguma aula recente da mesa Metatron lá, para vocês começarem a se inteirar com o trabalho da mesa radiônica. Hoje eu vou deixar aqui um outro trabalho para vocês fazerem, que é trabalhar a unidade com a chamatrina de vocês, tudo bem? Então, vocês vão fazer aquela conexão de entrar em unidade com a mesa radiônica, ativando a energia Shakti, o botão vermelho, que são os PPPPs, o botão laranja, todos os seus corpos. Ativo a unidade da minha chamatrina com todos os ícones da mesa triplo M. Eu vou colocar aqui porque eu preciso ativar a unidade com todos os ícones. Então, com o universo de Melquisedeque, com todas as espirais, com o meu anjo, com os arcanjos, com os arqueus, com toda a fraternidade branca coerente e acendida e com a fonte coerente e acendidíssima. Eu entrego a unidade da minha chamatrina com o triplo M, com a mesa triplo M, que significa Micael, Melquisedeque e Metatron, coerente e acendido sendo em mim e em mim. Vocês vão fazer esse trabalho só, e aí vão fortalecer aqui no relógio com esse mantra. Eu sou livre para soluções coerentes e acendidas da unidade da minha chamatrina na fonte coerente e acendidíssima. Eu sou consciente das soluções coerentes e acendidas da unidade da minha chamatrina na fonte coerente e acendidíssima. Eu sou desperto pelas soluções coerentes e acendidas da unidade da minha chamatrina na fonte coerente e acendida. E eu sou grato por todas as soluções coerentes e acendidas da unidade da minha chamatrina na fonte coerente e acendidíssima. Eu sou a unidade do meu ser com a minha chamatrina e o triplo M na fonte coerente acendidíssima sendo em mim e em mim. Com muita gratidão. É assim. Bom, aqui nós não fizemos nenhum comando de proteção, nem nada, só de unidade. Quanto mais vocês ativarem a unidade da chamatrina, do ser de vocês, com o triplo M,
que é Micael, Melquisedeque, Metatron, e com a fonte coerente ascendidíssima, mais vocês vão estar conectados a ela. Menos barreiras existirão, mais fácil o trabalho vai fluir, mais fácil tudo na vida vai fluir para vocês, tá bom? E depois nós vamos fazer alguns trabalhos de eliminar resistências e tudo mais. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula que eu vou enviar para vocês. Um grande abraço, valeu de coração para coração. Beijão, tchau, tchau.